Elivaldo, nós vamos começar aqui o nosso Em Tempo Real falando a respeito de calendário eleitoral. Isso. O ano de 2020 é ano de eleições. E aí você tem uma série de eventos, de agendas, de momentos que precisam ser respeitados de acordo com esse cronograma estabelecido pela legislação, pelo Tribunal, disciplinado pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas que é determinado por lei eleitoral. O desrespeito desses prazos geralmente implica em suspensão de processos, anulação de atos e até de filiações partidárias, eventualmente, dependendo desses casos. Mas como é que se respeita datas em um período de pandemia, em que todos estão em casa, em que serviços estão fechados? Para saber mais a respeito desse assunto, nós estamos aqui com o doutor Emanuel Fonseca, especialista em Direito Eleitoral, que vai conversar conosco aqui no Jornal do Piauí. Doutor Emanuel, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Afinal de contas, existe um risco real de que tenhamos mudanças de datas nas eleições esse ano? Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Joelson. Realmente existe esse risco, ele já está, inclusive, sendo estudado pelos juízes, pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, mas eles colocam isso como uma hipótese remota. Eles estão se preparando, através, inclusive, da criação de uma equipe multidisciplinar no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, que está elaborando alguns estudos para saber sobre o impacto desse adiamento da eleição e para acompanhar o dia a dia da evolução do estado de pandemia que foi instalado na nossa sociedade. Os prazos, doutor, porque nós temos aí prazo para convenção partidária, prazo de filiação, que esse já foi respeitado mesmo remotamente, prazo para a realização de cadastros eleitorais. Esses prazos não estão todos comprometidos e, portanto, o processo eleitoral, que começa no ano da eleição, aliás, um ano antes, não está também todo comprometido? Isso. A verdade é que, atualmente, a Justiça Eleitoral dispõe de vários mecanismos que tornam possível a realização de alguns atos através de sistemas informatizados, através de sistema remoto. A filiação partidária foi um desses. Ela é feita diretamente pelos partidos políticos através de um sistema que chama Filia. Então, o próprio partido político insere o nome e os dados daquele eleitor que pretende se filiar aos partidos políticos. Então, isso foi cumprido até no dia 4 de abril, cumprido de forma remota. Aí, o desafio maior agora seria quanto à questão das transferências eleitorais e do alistamento eleitoral, cujo prazo final é o dia 6 de maio agora de 2020. Então, esse prazo realmente ele existia um complicador para isso, já que não existia nenhuma ferramenta de atendimento remoto a eleitor. E para isso, o Tribunal Superior Eleitoral ele publicou uma resolução que permite que os cartórios eleitorais atendam o eleitor de forma remota. Ele disponibilizou, além de um aplicativo e também um e-mail, em que o eleitor tira uma foto com a carteira de identidade e preenche o que nós chamamos de RAI e encaminha junto com esse e-mail. Então, até o presente momento, os eleitores estão conseguindo fazer esse alistamento e fazer essas transferências eleitorais através desse mecanismo remoto. O que nos preocupa mais é, principalmente, quanto à convenção partidária, já que, pela nossa cultura, a convenção partidária é um ato que necessariamente exige a aglomeração. Então, realmente a data mais próxima do calendário eleitoral que preocupa a Justiça Eleitoral é isso, é a convenção partidária. Só que ela vai ocorrer entre os dias 20 de julho e o dia 5 de agosto. Então, ainda temos um tempo aí para verificar como vai evoluir essa questão. Doutor Emanuel, então vamos lá. Vamos por partes aqui, então. A primeira preocupação, a transferência de título eleitoral ou registro de eleitor. O eleitor completou aí 16 anos agora, pode votar. Esses têm o direito garantido. O prazo de 6 de maio é fatal. Se não fez, vai perder, apesar da pandemia? Sim, esse prazo ele é um prazo que nós chamamos de fatal, peremptório, porque ele há uma previsão na lei, não apenas em resolução do tribunal. Ele é um prazo legal. Então, com esses prazos, para justamente a Justiça Eleitoral poder se planejar quanto aos locais de votação, planejar tudo isso, ele é exigido que nesta data, 6 de maio, todos os eleitores já estejam devidamente alistados e transferidos. Então,
o eleitor necessariamente vai ter que acessar os cartórios eleitorais através dessas vias remotas, através do e-mail, através do aplicativo disponibilizado pela Justiça Eleitoral, e seguir a determinação que consta ali nas orientações do cartório. Doutor Emanuel, boa tarde. Uma dúvida que surge aí, no caso de uma provável mudança na data da eleição, no pleito de 4 de outubro. Se a mudança ocorrer, como ficam prazos de desincompatibilização já cumpridos? Por exemplo, quem ocupava um cargo aí de secretaria, enfim, para disputar a eleição de vereador, já teve que sair. Agora, se a eleição tiver uma data modificada, quem não saiu pode ser beneficiado com essa mudança de data? Qual a compreensão jurídica com relação a esse aspecto? Isso, Elivaldo. Eventual adiamento de eleição, ele vai impactar em todos os prazos da Justiça Eleitoral, porque esses prazos eles são definidos tendo como ponto base a eleição. Por exemplo, a desincompatibilização, ela pode ocorrer 6 meses antes do pleito, que é o caso que você exemplificou, de alguns secretários, de alguns diretores, que já tiveram que sair para poder ser candidato a vereador, ou então 3 meses antes da eleição, que também é um prazo comum, que é do servidor público comum, é 3 meses antes da eleição. Então, eventualmente, essa eleição sendo adiada para uma nova data, os prazos eles vão contar da data da nova eleição. Assim, e para haver essa mudança da data da eleição, ela não é necessário uma autorização ou entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, é necessário uma emenda à Constituição, que vai alterar lá o artigo 77 da Constituição Federal, que vai definir qual é a nova data dessa eleição. Doutor Emanuel, outra questão. Podemos ter, com a legislação que temos hoje, convenções partidárias remotas, se for preciso, ou algum tipo de tecnologia que intermedia esse tipo de convenção, esse tipo de encontro partidário obrigatório, carece de aprovação de novas leis? A convenção partidária é um ato que nós chamamos interno do partido político. Conexão? Tivemos problemas com a conexão do doutor Emanuel Fonseca, tá bom? Retomada. Retomou? Vamos ver se a gente consegue retomar, então, a conversa com o doutor Emanuel. Tivemos um corte, doutor Emanuel, mas o senhor falava que a convenção é um ato interno do partido político, doutor Emanuel. Exatamente. Então, em sendo um ato interno do partido, o que a define é o regulamento, é o regimento interno, o estatuto do partido. Então, esse estatuto, a grande maioria dos estatutos, ele fala de uma votação geral, ele não fala que tem que ser presencial, não fala, ele não especifica, por exemplo, a impossibilidade de se fazer isso por procuração ou por outros instrumentos tecnológicos. Então, diante do silêncio, eu não vejo proibição em você, por exemplo, fazer uma convenção partidária através desse aplicativo que nós estamos usando aqui para nos comunicar, ou então, como é feito nos Estados Unidos, a maioria da escolha das convenções, do voto na convenção partidária, é feito através dos correios. É lógico que não é nossa cultura, não é da nossa cultura fazer convenção dessa forma, mas a maioria dos estatutos partidários, ela não proíbe a realização de convenção partidária que não seja presencial. Não existe essa exigência específica. Emanuel, é claro que nós estamos falando de um cenário de agora, mas nas eleições de outubro, né? Daqui a outubro tem muita coisa para acontecer e é claro que daqui para lá nós teremos a abertura, o isolamento muito provavelmente não exista mais. Porém, existe a possibilidade de no Brasil, com a rigidez que temos nas nossas legislações e demora para algumas aprovações, a possibilidade de uma mudança, por exemplo, na regra de votação no país? Sei lá, estender por vários dias, como acontece em alguns países, eventualmente evitar o voto presencial. Isso tudo é possível de mudanças ou trata-se de uma realidade tão distante que isso sequer entra em debate? Olha, o voto eletrônico, na forma como é feito atualmente, além da segurança, além de causar essa rapidez na hora da apuração, ele já está institucionalizado através da legislação. Então, assim, a mudança, ela ia prever não só uma mudança na legislação, como também uma mudança na estrutura da justiça eleitoral, na forma da contagem do voto. Então, eu acredito, e até também o ministro Luiz Roberto Barroso,
que será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já foi inclusive eleito, ele colocou da impossibilidade de se mudar a forma de votação. Ele até citou que as sessões eleitorais dispõem de mais ou menos a quantidade máxima de 400 eleitores. Então, o que poderia ser modificado é a questão administrativa quanto à localização dessas sessões eleitorais, de forma que uma não fique ao lado da outra, para evitar aglomeração, e também aumentar a limpeza, a distância nas filas, fazer essas modificações no sentido de adequar os impedimentos sanitários. Mas a mudança, por exemplo, fazer uma votação através de um sistema remoto, fazer uma votação através ou até mesmo de cédula, como era feito antigamente, isso não está na previsão do Tribunal Superior Eleitoral. O que está na previsão é justamente o adiamento por uma data mais próxima possível, e o que se tem discutido e tem ganhado força no Congresso é a possibilidade de unificação dos mandatos, que eu, particularmente, sou contra essa unificação dos mandatos, de forma que a eleição só seja postergada para daqui a 2 anos, junto com as eleições gerais. Do mandato. O que é a unificação do mandato, doutor Manuel? A unificação do mandato seria a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores por mais 2 anos, e se faria uma eleição geral, junto com presidente, deputados e senadores, para o ano de 2022. Isso é uma proposta que vem ganhando força junto ao Congresso, mas a maioria dos juristas, dos estudiosos na área do direito eleitoral, eles são contra essa possibilidade, porque entendem que isso é antidemocrático, já que vai se estender o mandato para pessoas que foram eleitas apenas para 4 anos e não para 6. Então, isso seria uma crítica que é feita por todos os estudiosos do direito eleitoral. Certo. Quero agradecer ao senhor, doutor Emanuel. Muito obrigado pela participação aqui, especialista em direito eleitoral, comanda a Comissão Eleitoral lá na Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Obrigado, Joelson. Obrigado. Aí, Elivaldo Barbosa, deu para tirar algumas dúvidas. Primeiro, eu percebo pela própria fala do doutor Emanuel que qualquer mudança vai ter que esperar um pouco mais, né? Tudo, pelo que parece, a tendência é manter o calendário tal como está. Né? Correto, ele foi muito feliz e em sintonia com a tendência mais forte aí da Justiça Eleitoral, com a nova direção que terá à frente o ministro Roberto Barroso. Não há previsão de alteração do calendário eleitoral. O que há é uma possibilidade, dependendo ainda do que vai acontecer com a pandemia da Covid-19. A expectativa é que o calendário seja mantido. Já está sendo cumprido, tem esse problema aí da inscrição, da primeira inscrição do título eleitoral, mas só lá para o final de julho é que nós teremos as convenções, que pode ser feita aí alguma adaptação. Mas, por enquanto, o calendário ainda está sendo mantido, sendo preservado. Se as convenções têm uma possibilidade de realização mais flexível, só está previsto para julho e agosto, então daqui para outubro muita coisa já vai ter sido resolvida. Exatamente, é muito cedo para falar em alteração substancial no calendário eleitoral.